Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será interação gênica. Então pessoal, interação gênica, ela ocorre quando dois ou mais pares de genes diferentes se associam na determinação de uma única característica, pessoal. Então esse é o conceito que nós temos aí de interação gênica. Para ficar mais fácil a compreensão, vamos acompanhar aqui na representação didática uma representação de interação gênica, um caso em que ela ocorre e um caso em que ela não ocorre. Nesse primeiro caso aqui, em que não ocorre interação gênica, nós temos o seguinte: note aqui na representação didática um par de cromossomos homólogos e que em cada cromossomo homólogo nós temos aqui um alelo, que é uma cópia de um gene. Então aqui você observa que os alelos eles formam pares. Então aqui nós temos um par de alelos. E esse par de alelos, representado didaticamente por essas letras, elas simbolizam as cópias dos genes, pessoal. Então esse par de alelo, ele especifica uma característica, que nós chamamos aqui de característica X. E esse outro par de alelos aqui, ele está em um outro cromossomo e especifica uma outra característica, que nós podemos chamar de característica Y, por exemplo. E nesse caso aqui, pessoal, não ocorre interação gênica, porque você pode observar que são características diferentes. Então, observe aqui embaixo, nós temos, por exemplo, cor da semente. É uma característica, podemos dizer que seja uma característica aqui desse par de alelos, desses cromossomos homólogos, pessoal. Então, note que só um par de alelos é necessário para determinar a cor da semente, pessoal, ok? Ou nós também podemos ter aqui, olha, forma da semente, que seria aqui uma outra característica, que poderia ser a nossa característica Y, pessoal. Note mais uma vez que somente um par de alelos é necessário, nesse caso aí, para determinar a forma da semente. Então nós temos aqui, olha, a cor da semente é uma característica, aí pode ser de dois tipos, nesse caso, amarela e verde. Forma da semente, outra característica, pode ser lisa ou rugosa. Mas o importante aqui é você observar que cada característica é determinada por genes diferentes. Não ocorre interação gênica, pessoal. Então aqui o detalhe, sem interação gênica. Já aqui nesse outro exemplo, o que nós temos aqui? Olha, é um exemplo de interação gênica, pessoal. Então aqui nós temos um par de cromossomos homólogos. Note aqui esses alelos que formam esse par aqui em cima, pessoal. Lembrando que o alelo designado com a letra maiúscula, ele representa o alelo dominante, e o alelo representado pela letra minúscula representa o alelo recessivo. Mas ambos são, no caso, da letra E, que indicam que são alelos de um mesmo gene, pessoal. E aqui no detalhe nós temos uma representação didática de um outro cromossomo homólogo, e aqui nós temos, no caso aqui, o outro par de alelos. E aqui o que acontece? Esses dois pares, esse primeiro par aqui e esse outro par aqui, eles interagem para determinar uma única característica. No caso, podemos dizer que seria a característica Z, pessoal. Então, aqui nós temos um caso de interação gênica, pessoal. Ok? E um exemplo de interação gênica é a variedade de cores do pelo do cão da raça labrador, pessoal. Neste caso, mais de um par de alelos, nesse caso aqui dois pares de alelos, ok? É necessário para determinar cada um dos três fenótipos observados aí nessas imagens aqui, pessoal. Mas note que neste caso
temos apenas uma única característica. Olha aqui um detalhe, apenas uma única característica, pessoal. Então isso é muito importante vocês observarem, que é a cor da pelagem, como vocês podem estar aqui observando. E nós analisaremos esse caso aqui, por exemplo, de interação gênica na cor da pelagem da raça do cão labrador com mais detalhe nos próximos slides, pessoal. Então, pessoal, nós temos a interação gênica não epistática. Então, ela ocorre quando há a interação de dois ou mais genes, mas nenhum alelo impede a expressão de outro, pessoal. Então, é por isso que ela é dita não epistática, ok? Bom, existe também a interação gênica epistática ou epistasia, quando um gene inibe a ação de outros, ok? Mas isso é um outro caso. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? A forma da crista em algumas raças de galinha é controlada por dois pares de genes, que podem levar aos fenótipos simples, como nós podemos observar aqui, olha, crista simples com relação à forma, ok? Nós também temos crista rosa, que seria essa segunda aqui. Observe que a forma dessa crista é diferente dessa outra. Nós também temos a crista ervilha, observe aqui no detalhe, crista ervilha, que seria essa aqui, pela forma da crista. E por último nós temos aqui a crista nós, pessoal, que seria essa quarta forma de crista em galinhas, pessoal. Então esse aqui é um exemplo de interação gênica não epistática. Aqui nós vamos poder analisar melhor esse caso. Então nós temos o seguinte, pessoal. A presença do alelo dominante, Rzão, né, por ser um alelo dominante, né, ele tem um efeito muito importante sobre o fenótipo, pessoal. Então, observe aqui que sozinho ele determina a crista rosa. Como vocês podem estar aqui observando o detalhe, crista rosa. Esse é o genótipo. Então, nós temos um alelo dominante, o outro alelo do par não importa se ele é um alelo dominante ou um alelo recessivo, mas os outros dois alelos do outro gene, pessoal, eles são o que? Recessivos, como nós podemos observar aqui. Então, com esse genótipo, nós teremos esse fenótipo, crista rosa. Aqui nós temos, nesse outro caso, a presença do alelo dominante, Ezão, sozinho, pessoal, determina a crista ervilha, que é esse fenótipo bem aqui, pessoal. Ou seja, esse alelo Ezão, ele também é um alelo dominante. Então, o genótipo é esse aqui, olha. Dois alelos recessivos, como nós podemos observar aqui, e um alelo dominante, que seria o Ezão. O outro alelo desse gene aqui não importa, contanto que ele tenha aqui, nesse locus, pelo menos um alelo dominante. E os outros alelos desse outro gene, do gene R, nessa representação didática, tem que ser recessivos. E com isso, tendo esse genótipo, nós teremos esse fenótipo aqui, crista ervilha, pessoal. E aqui, nesse terceiro caso, se for duplo homozigoto recessivo, os alelos desses genes, pessoal, como esse caso bem aqui, no detalhe, nós teremos esse fenótipo, crista simples. Seria essa crista bem aqui, pessoal. Ou seja, na ausência de ambos os alelos dominantes, pessoal, aqui no detalhe, ocorre a formação da crista simples, que seria esse fenótipo determinado por esse genótipo bem aqui, como vocês podem estar aí observando no detalhe. E aqui, esse quarto caso, nós temos que, se aparecer o alelo dominante, nesse caso aqui o Rzão, e o alelo dominante, o Ezão, independente do outro alelo de ambos os pares desses genes, há
uma interação gênica. E o fenótipo será de uma crista nós. Como nós temos bem claro, crista nós é o fenótipo. E o genótipo, ele precisa conter o quê? Essa combinação. Uma cópia de um alelo dominante de cada um desses genes, pessoal. O outro alelo do par não importa, pode ser dominante ou pode ser recessivo. Portanto, se os dois alelos dominantes estão presentes, a interação gênica e a crista é do tipo nós, pessoal. Seria essa crista bem aqui, que é um fenótipo determinado pelo genótipo. E é um caso de interação gênica, porque esses genes interagem para determinar uma única característica, que é a forma da crista. Aqui nós temos outra representação didática que mostra essas relações entre o genótipo, como vocês podem estar observando aqui, olha, no detalhe, pessoal, e o fenótipo, um pouco mais aqui embaixo, no detalhe, ok? Para interação gênica na forma da crista de galináceos. Então, nós temos aqui a crista nós, no detalhe aqui, olha essa crista, e aqui nós temos o genótipo, pessoal. Então, aqui nós podemos ter essas representações aqui, ó, todas de acordo com esse padrão aqui de cima. A mesma cor, né? Crista rosa, como nós podemos observar aqui no detalhe. E aqui mais em cima nós temos o padrão básico, genótipo, pessoal. Ok? E aqui, olha a descrição de como ele pode ser, mais embaixo, entre parênteses. Aqui a crista ervilha, no detalhe, essa crista bem aqui. Ok? E aqui nós temos o padrão básico do genótipo, pessoal. E aqui os dois tipos possíveis. E por último, uma crista simples, que seria essa outra crista bem aqui. E esse seria o genótipo responsável aí por essa forma de crista, pessoal, em galinhas. Então, aqui nós temos um exemplo de questão envolvendo interação gênica, pessoal. Então, observe a pergunta. Qual a proporção fenotípica do cruzamento entre dois indivíduos de crista nós, pessoal? Então, aqui você pode observar, né, neste caso, tanto o galo, né, como você pode observar, quanto a galinha apresentam o mesmo fenótipo. Observe um detalhe, que é a crista nós, para o qual o genótipo, pessoal, é apresentado na questão. Então, com base aqui nessas informações, se quer saber qual a proporção fenotípica, né, que se espera do cruzamento entre esses dois indivíduos que tem este genótipo aqui, pessoal. Então, como é que nós podemos proceder para responder a esta questão? O primeiro passo é o seguinte: quantos tipos de gametas podem ser produzidos? Então, levando em consideração o genótipo que foi nos dado na questão, que no caso é esse aqui, que nesse caso ele é o que? Duplo heterozigoto, olha, heterozigoto e heterozigoto. Então, aplicando a fórmula 2 elevado a n, em que o n representa o número de pares de alelos na condição heterozigótica, nós temos o que? 2 elevado ao quadrado, porque nós temos esse par aqui que está na condição heterozigótica e esse outro par aqui também está na condição heterozigótica, pessoal. Então, por isso que é 2 ao quadrado, que no caso dá 4. Ou seja, nós temos 4 tipos de gametas para esses dois tipos de genes. Ok, pessoal? Lembrando aqui que nós temos que os alelos eles estão aos pares aí nos cromossomos homólogos. Então, qual é o segundo passo? Seriam quais os tipos de gametas que podem ser produzidos aí com esses pares aí de alelos. Então, nós temos o seguinte, nós temos que serão esses 4 tipos, pessoal, de gametas que podem ser produzidos aqui. Nós já sabíamos o número, faltava apenas ser especificado quais eram os tipos. Então, será o que? Rzão, Ezão. Como é que eu sei disso?
Rzão, Ezão, ok? Depois eu também tenho Rzão, Ezinho, olha aqui no detalhe para vocês. E aqui eu vou ter Rzinho, Ezão, aqui no detalhe. E por último, Rzinho, Ezinho, pessoal, aqui no detalhe. Então esses são os 4 tipos de gametas que podem ser produzidos aí com esse genótipo, pessoal. E o terceiro passo é fazer a associação, pessoal. Ou seja, é uma etapa, né, em que você poderia estar fazendo essa associação. Então, para facilitar a realização dessa associação, eu vou mostrar como você poderia fazer isso. Então, nós temos aqui, ó, esse é o genótipo, né, das aves. Observe aqui, eles eram duplo heterozigotos, observe aqui no detalhe, e eles produziam esses 4 tipos de gametas, como nós vimos no slide anterior. Tá? Poderíamos dizer que seriam os gametas da galinha e os gametas do galo. Aqui, ó. Observe que são dos mesmos tipos, ok? Porque esses animais tinham o mesmo genótipo aí para esses 2 genes. Então, pessoal, como é que nós vamos fazer essa combinação? Então, nesse primeiro caso aqui, por exemplo, basta você associar Rzão com Rzão, ok? E Ezão com Ezão. Então, nós vamos ter isso aqui, olha. Esse genótipo bem aqui, pessoal. Rzão, Rzão, Ezão e Ezão. Lembrando que cada alelo vem o quê? Um alelo vem do galo e outro alelo vem da galinha. Tá? No caso aí dos genitores. E aqui o fenótipo que esse genótipo determina é a crista nós, pessoal. Que seria essa crista bem aqui. Ok? Lembrando que se aparecer os alelos dominantes Rzão e o Ezão, há uma interação gênica e o fenótipo será de uma crista nós, pessoal. E da mesma forma, seguindo esse raciocínio, você pode fazer tranquilamente as outras combinações e identificar quais são os genótipos e, consequentemente, quais são os fenótipos determinados por esses genótipos. E para facilitar aqui a compreensão, eu vou postar aqui esses genótipos e esses fenótipos todos, pessoal, ok? E aqui, então, nós temos todos os genótipos possíveis desse cruzamento, que vocês podem estar observando aqui, bem como os fenótipos correspondentes. Dessa forma, é possível identificar as proporções fenotípicas possíveis. Por exemplo, crista nós, pessoal, tem uma proporção fenotípica de 9/16 avos, aqui pela contagem. Então, vou colocar aqui para vocês, olha, marcando todos os indivíduos que tem a crista nós, olha, aqui no detalhe, e aqui depois só contando, nós temos 9, né, sobre 16 avos, ou seja, 9 é o número desejado sobre o número total de possibilidades, que no caso seriam aqui de 16, ok? E assim é feito para as demais classes fenotípicas, pessoal. Como, por exemplo, crista rosa, que nós temos aqui no detalhe. Então, se nós formos contar, olha, crista rosa 1, 2, 3. Então, seria 3/16. E a mesma coisa para a crista ervilha, aqui no detalhe, pessoal. 1, 2, 3. Nesse caso, 3/16. E a crista simples seria apenas 1/16. Então, voltando à pergunta, qual a proporção fenotípica do cruzamento entre 2 indivíduos de crista nós com esse genótipo aqui? Então, colocando de forma didática as classes fenotípicas, crista nós seria nesse caso 9/16 avos, ervilha 3, rosa 3 e crista simples 1. Como nós contamos anteriormente no slide anterior. Portanto, a resposta a essa pergunta seria essa aqui. A proporção fenotípica é de 9, 3, 3 e 1, pessoal. Ok? Bem simples mesmo. Logo, este caso não é diferente do dihibridismo clássico de Mendel, no caso das ervilhas, como por exemplo cor e forma da semente, como foi mostrado no início dessa videoaula, mas aqui uma característica é
controlada por 2 pares de genes, pessoal. Nesse exemplo aqui da forma da crista das galinhas, pessoal, que é um exemplo de interação gênica. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje e muito obrigado pela atenção.